Você está no canal A Escola da Transição e este vídeo ele inaugura uma nova playlist que vai falar sobre engajamento social e trabalho voluntário. E é uma playlist super importante porque ela trata de um dos pilares daquilo que eu chamo de filosofia profunda, que é o pilar da nossa relação com o outro e da nossa relação com o mundo, né? Com as estruturas de poder, com as estruturas sociais, com os contextos históricos nos quais a gente vive. Então, é uma playlist realmente que eu vou trabalhar com muito carinho. E eu quero começar com uma história de uma experiência que eu vivi alguns anos atrás, na época em que eu fui fazer o curso de formação para ser voluntário do Centro de Valorização da Vida, do CVV. Na ocasião, foi passado um vídeo com uma história que me marcou profundamente e que eu trago essa história até hoje, né, como uma referência de visão de mundo mesmo. E a história ela fala o seguinte: um escritor ele estava numa crise criativa e ele resolveu ir para uma casa de praia, se isolar, uma praia isolada, para que ele pudesse tentar ter algum insight, alguma criatividade voltasse, né, aos bons tempos dele. E aí ele acordou de manhã e tomou café e foi para a varanda e começou a fazer os seus rabiscos iniciais. E ele percebeu que lá na beira da praia havia um jovem que ele corria, pegava alguma coisa na areia e ia até a beira do mar e jogava essa coisa que ele pegava para a água. Ele voltava novamente, pegava novamente alguma coisa na areia, corria até a beira do mar e jogava essa coisa no mar. E fazia aquilo sucessivamente, ininterruptamente, e o escritor ele não conseguia se concentrar. Ele tentava se concentrar, mas aquela movimentação daquele jovem tirava a concentração e a capacidade dele de escrever. Então ele resolveu ir lá para conversar com o jovem, se aproximou do jovem e perguntou para ele: bom dia, o que você está fazendo? Ouvi que você está aqui numa movimentação. E o jovem deu bom dia e disse: não, é que essas estrelas do mar elas estão encalhadas aqui na areia e o sol vai esquentar daqui a algumas horas e elas vão morrer. Então eu estou pegando aqui algumas estrelas do mar e jogando novamente para o mar, para que elas possam viver. E o escritor olhou para ele e disse: meu amigo, essa praia ela tem quilômetros de praia, ela é imensa e são milhares de estrelas do mar que estão encalhadas e que elas vão morrer a despeito do teu esforço. Você não vai fazer diferença para isso. E o jovem foi, olhou para ele, se abaixou, pegou uma nova estrela do mar, correu até a beira da praia e lançou essa estrela do mar na água. Voltou, olhou para o escritor e disse: tá vendo? Para essa daí eu fiz diferença. O escritor se calou, voltou para sua casa e passou o dia todo atormentado pensando naquela resposta do jovem. No dia seguinte, após uma noite mal dormida, ele estava lá com o jovem, pegando estrelas do mar e jogando estrelas do mar novamente na água. Essa história, como eu disse, ela traz mensagens extremamente poderosas. A primeira delas é que nós vivemos em um mundo complexo, em uma sociedade complexa, e os problemas, por conseguinte, eles são complexos. Na maioria das vezes, são problemas que trazem muita gravidade, que não são simples de se resolver. E quando nós nos defrontamos com problemas dessa natureza, é natural, é muito natural que a gente se desmotive, que a gente se desencoraje de fazer alguma coisa. A primeira grande mensagem dessa parábola é exatamente essa,
que, não obstante o tamanho e a complexidade dos problemas, nós podemos sim fazer alguma coisa. E essa alguma coisa, por menor que seja, ela pode fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E se não de todas, mas aquelas vidas que nós vamos tocar, sejam elas em caráter individual, né, de ajudar uma ou outra pessoa, seja ela em caráter coletivo, de pequenas comunidades, de pequenos grupos, o fato é que essa ajuda ela vai fazer diferença na vida dessas pessoas. A terceira mensagem é que o pouco pode ser muito. Aquilo que aparentemente é pouco pode na prática ser muito. Lembremos que florestas elas podem começar a partir de uma única semente. Essa semente ela cresce, se transforma numa árvore. Essa árvore dá frutos, atrai passarinhos. Os passarinhos trazem novas sementes e dali a pouco, dali a alguns anos, você tem uma floresta e não apenas mais uma árvore. E é assim que a vida funciona. Às vezes, você beneficiar uma pessoa, você ajudar uma pessoa que está passando por um problema, por uma situação de vulnerabilidade social, ou uma comunidade, ou um grupo que seja, pode aparentar que é pouco, mas a gente não sabe quais serão os frutos, se ali crescerão novas florestas. O fato é que a gente não sabe. Nós temos uma experiência com um jovem que passou por uma das ONGs que eu sou voluntário, Sociedade Alternativa. Esse jovem ele estava iniciando uma vida no crime, estava envolvido com drogas, estava envolvido com gangues, já estava saindo do colégio, já tinha praticamente se divorciado do estudo, com problemas graves na família. E a partir do momento que ele passou a ter um amparo desta ONG, de um grupo de voluntários, ele fez uma outra escolha de vida. Foi difícil, mas ele fez e mudou completamente a vida, não só dele. E esse é o ponto. Quantas vidas, quantas famílias ele deixou de prejudicar quando ele encerrou a sua vida no crime? Quantas famílias ele deixou de prejudicar? É impossível dizer. Mas não só isso, ele não só deixou a vida que ele estava iniciando, né, uma vida no crime, uma vida de violência, uma vida ligada à droga, uma vida, enfim, desregrada. Ele não só deixou essa vida, como também ele se tornou uma referência dentro da comunidade dele. E hoje ajuda dezenas de pessoas na comunidade dele. É uma semente e se tornou uma floresta. Então a grande mensagem que esta parábola nos traz é que o pouco que a gente pode fazer, e é pouco, na maioria das vezes, ele pode sim fazer uma diferença imensa na vida de poucas pessoas, ou de muitas, enfim. Mas ela pode frutificar e se tornar grandes florestas que vão abrigar uma beleza, vão abrigar tantas coisas boas que é impossível a gente mensurar. Então a mensagem que fica é essa, para que a gente não se desestimule com o tamanho e a gravidade dos problemas, para que a gente entenda que é importante sim a gente fazer o pouco que seja, que isso pode fazer a diferença na vida das pessoas, e entender que o pouco pode ser muito. E é nessa pegada, é com essa mensagem que eu queria te convidar para você acompanhar essa playlist. É uma playlist que eu vou fazer com muito carinho para tentar te apresentar o mundo do trabalho voluntário, o universo do engajamento social, para que você avalie como é que você pode se inserir e de alguma forma dar a sua contribuição também nesse universo. Ok? Um fraternal abraço, obrigado por ficar até aqui. E se você gostou, dá a curtida e compartilhe o vídeo com os amigos.
Até mais.